Bom dia, boa tarde a todos e todos. Vamos olhar para aqui quadrada em relação a uma tabela de tamanho maior que vemos até agora. Então, para lembrar que quadrado é um teste de estatística em que os dados qualitativos estão organizados numa tabela de frequência que vai ser inserida depois no programa de estatística. E nós temos uns pressupostos para essa tabela. Uma deles é que não existe lugar nenhum na tabela com frequências igual a zero. Nós temos um certo problema aqui. Nós temos frequência igual a zero. Também temos essa outra pressuposto e meio regrinha para usar, que valores menores que 5 ocorrem em menos que 20% dos lugares da tabela. E esses são pressupostos meio conservadores, ou meio liberais até, porque tem gente que diria que se tem que ter um mínimo de 10 em cada célula da tabela. Tá? Então, essas eram amostras de 30. Então, voltamos aos dados e fizemos novas amostras. E, no caso, fizemos amostras que podem cumprir os pressupostos. Porque não cumprindo, não importa se esse programa de estatística roda os meus dados. Talvez com zero aí não roda, mas não importa se roda. Não é válido. Então, com a amostra de 70 sementes, se a gente olha aqui, agora nós só temos um lugar na tabela com valor menor que 5. Ou seja, estamos com uma situação em que temos menos que 20% dos lugares na nossa tabela, porque são 20 células aqui da tabela. Então, tá tudo ok. Poderia até ter 4 valores similares a essa, mas já está maravilhoso, podemos usar. Então, qual é o fundamento do Q quadrado? O fundamento é que vai ser uma comparação entre esses valores que eu observei e os valores esperados. Ou seja, vou pensar na proporção como se tudo tivesse vindo de uma população. Então, se tudo tivesse vindo na mesma população, a gente teria 280 sementes e a sua distribuição estaria 90 Buriti, 44 Açaí, 42 Bacaba. E essa faria proporções aqui em termos de quanto que tem na população. E com isso que a gente observa que como todas as amostras são de 70, quando a gente compara, por exemplo, aqui 70 com 51, para saber quantas jatobá a gente deveria encontrar, ou seja, 70 multiplicado por 51 e dividido por 280, que é o nosso total, a gente vai pegar 12,8. E daí a gente faz de novo para outra amostra com 70 e fica com o mesmo valor esperado. Agora, esses dados vão ser comparados. O 20 jatobá com 12,8. O 16 jatobá com 12,8. Os 4 jatobá com 12,8. E o 11 jatobá com 12,8. E eu vou fazer isso no computador. Então, a pergunta que estamos dando para o computador na hora de pedir é 4 sítios
poderiam ter distribuições de espécies vegetais tão diferentes quanto as observadas se vieram da mesma população? E o que o computador responde? Responde com Q quadrado, que aqui Q está escrito como faz em inglês, então chi-squared, Q quadrado. Então, a gente temos 20,724. A gente temos uma probabilidade disso, 0,054566. E a gente tem esse valor de V, que a gente falamos, é uma medida da diferença, seja essa diferença expressiva ou não nos nossos dados. Esses são os resultados. Assim. Então, se a gente for pensar na probabilidade aqui como porcentagens, como a gente temos muita costume, 5,4% de chance de observar essas distribuições de frequência ou as proporções das espécies vegetais por amostragem. Agora, o Q quadrado não vai indicar a natureza ou direção da variação e diferença. Então, nós precisamos investigar as porcentagens para ver o local, direção e amplitude da variação. Por quê? É só assim que vamos realmente adentrar ali e ver o que está acontecendo. E para isso, muitas vezes a gente volta a olhar nas amostras. Agora, lembra? Esse gráfico é das amostras. O Q quadrado é da população. Então, estamos perguntando sobre a população no Q quadrado, mas o gráfico da distribuição nos nossos dados, nas amostras, é uma maneira para a gente começar a ver a direção da variação, de pensar, ver onde está essa variação e começar a considerar se tem alguma coisa que, como arqueóloga, eu gostaria trabalhar. Então, com isso, já começamos a ver, por exemplo, as nossas vermelhas, as nossas Buriti tem uma porcentagem bem menor no sítio de Jujuba Taperinha. E aqui a gente veja uma porcentagem muito menor de Jatobá, em outra população de Jujubas. Enquanto aqui nós temos uma porcentagem muito elevada. Então, nossa consideração desses dados está composto por duas fases. Primeiramente, um teste de estatística. Teste de estatística em que a gente pode expressar a nossa probabilidade de ter essas diferenças, ou a gente pode falar a diferença entre as proporções de espécies e sítios é significante. Q quadrado igual a 20,7, P igual a 0,0546, V igual a 0,157, ou algo dessa natureza. Daí fechou o teste de estatística. Esse é o teste. Depois eu passo para a minha consideração sobre esses outros elementos, ou seja, a discussão do local da variação, direção de variação e relevância estão em frase separada à estatística, porque a estatística não indica o local nem direção
dessa variação. Indica que, na soma, a probabilidade que eu teria essas amostras, todas da mesma população, é baixa. Então, com isso, a gente tem uma análise de Q quadrado que a gente podemos começar a usar para tratar dessas diferenças. Porque agora a gente pode dizer, ó, tem alguma diferença, então agora eu vou tentar localizar dentro dos meus dados o que poderia ser. E essa que poderia ser é uma exploração agora de inferência, é uma exploração que tem elementos subjetivos. A nossa objetividade acabou com a apresentação dos nossos dados em parênteses no final de uma frase sobre a significância da teste de estatística.